que em todo conflito ambos os lados estão parcialmente certos e parcialmente errados. A acusação gera defesa. Já quando eu falo do meu sentimento, favorece mais a empatia. Praticar o silêncio positivo. Olá pessoal, eu sou Daniel França e esse é mais um vídeo do canal Psicologia Integral. No vídeo passado, eu abordei os conflitos familiares que têm surgido ou se intensificado nesse período de quarentena. Falei da importância do diálogo. E no vídeo de hoje, eu vou apresentar 10 dicas de como melhorar o diálogo dentro da família. Esse tema, o desenvolvimento da habilidade de dialogar, ele não é muito tratado na educação tradicional. Na verdade, ele sequer consta do rol de qualquer disciplina tradicional. Mas ele é muito importante e eu acredito que ele fará parte de uma educação do futuro, que foque nas inteligências múltiplas, porque a capacidade de dialogar está relacionada a uma dessas inteligências, que é a inteligência interpessoal. Inteligência interpessoal é a capacidade que a pessoa tem de construir e manter relações saudáveis. Então vamos lá às 10 dicas de como melhorar o diálogo. As que eu considero mais importantes. Dica número 1. Evitar a cultura do silêncio negativo. O que é silêncio negativo? Sabe quando acontecem situações em uma relação que nos magoam, que nós não gostamos, e nós, ao invés de falarmos, de conversarmos sobre essa situação, a gente vai engolindo, a gente vai silenciando. E de mágoa em mágoa, de situação em situação, que a gente não dialoga, aquilo vai se avolumando, aquilo vai crescendo dentro da gente. Até chegar um momento em que a gente não aguenta mais e aí a gente explode. E são tantas as situações não resolvidas que muitas vezes as pessoas nem sabem por onde começar. E essa é talvez uma das grandes razões de tantos relacionamentos acabarem se desfazendo. Então, é preciso ter em mente que, quando surgir alguma situação que incomode, o melhor é conversar logo sobre ela, para que ela não se acumule dentro da gente. A segunda dica é buscar o melhor momento para dialogar. É preciso que a gente perceba que nem sempre as pessoas estão abertas ao diálogo. Seja porque estão ocupadas com alguma coisa, seja porque elas querem ficar recolhidas no seu quarto e não querem falar com ninguém. É importante a gente respeitar o tempo do outro, o momento do outro. Porque se a gente não fizer isso e resolvermos forçar um diálogo em um momento inadequado, a pessoa provavelmente vai fingir que está ouvindo a gente. E o diálogo dificilmente fluirá. Portanto, ainda que a pessoa esteja tranquila, eu considero muito produtivo quando a gente pergunta à pessoa se ela está podendo conversar naquele momento. A terceira dica é não disputar o troféu da razão. Nos meus 18 anos, trabalhando como defensor público,
a conclusão que eu cheguei é que em todo conflito, ambos os lados estão parcialmente certos e parcialmente errados. Tem razão em alguns pontos e desrazão em outros. Só que o que acontece? As pessoas são egocêntricas, só olham a situação, o problema a partir da sua perspectiva e têm dificuldade em se colocar na perspectiva do outro. Portanto, se eu parto da premissa de que em qualquer conflito eu também tenho a minha parcela de responsabilidade, eu também posso estar errando em alguma coisa, eu preciso considerar isso e já ingressar no diálogo com essa percepção. E não querer disputar o troféu da razão. Porque ao final, provavelmente, ninguém terá totalmente razão em uma situação. Se eu ingressasse no diálogo, eu ingresso de forma mais humilde. E a humildade favorece o diálogo. A quarta dica é exercitar a escuta. Eu preciso me mostrar disposto a escutar o lado do outro, a escutar o que ele tem a dizer, o que ele tem dentro de si. Se eu percebo, por exemplo, que a pessoa está irritada, ao invés de começar o diálogo dizendo, por exemplo, pô, fulano, eu sinto que você está muito irritado. Você está insuportável. Ao invés de começar assim, eu considero mais construtivo dizer algo do tipo, fulano, eu tenho percebido que você está bastante irritado. Eu estou fazendo alguma coisa para provocar isso? Ou então, tem algo que eu possa fazer para te ajudar a melhorar essa irritação? Então, se eu começo o diálogo perguntando à pessoa o que ela tem dentro de si, se eu mostro disposição em escutá-la, isso favorece a empatia. Isso estimula que a pessoa deseje também me escutar. A quinta dica é mostrar que se preocupa com a pessoa. Se além de escutar o que a pessoa tem a dizer, depois de escutá-la, eu digo para ela, caramba, eu não imaginava que isso estava acontecendo com você. Eu imagino o quanto está sendo difícil para você. Ou então, se depois de entrar em um acordo com a pessoa, eu digo para ela, eu pergunto a ela, não tá pesado para você assim não? Tá bom para você? Ou seja, se eu mostro que eu me preocupo com a situação da pessoa, essa preocupação estimulará ainda mais a empatia. Fará com que ela provavelmente se preocupe também comigo, já que eu estou mostrando preocupação com ela. A sexta dica é dialogar para resolver problemas. É muito comum as pessoas quererem conversar só para reclamar. E aí, ainda mais no âmbito familiar, ficar só reclamando não favorece a evolução, o crescimento das relações. A nossa mente foi utilizada para resolver problemas, para superá-los. E se nós resolvemos aproveitar o momento do diálogo para construir uma solução junto com o outro, opera-se aquela dinâmica que eu falei no vídeo passado, um mutirão de ideias. As pessoas trocam ideias e juntas buscam resolver um problema ao invés de ficarem só na reclamação improdutiva. A sétima dica é chamar
todas as pessoas da família para a cooperação. E por que eu chamo a atenção disso? É muito comum os conflitos surgirem porque uma pessoa da família está se sentindo muito sobrecarregada. Um exemplo que é muito comum: mães, mulheres, às vezes concentram uma grande carga do trabalho doméstico ao redor de si e as outras pessoas acham aquilo natural. Aliás, a propósito, ela sempre fez aquilo. Só que chega um momento em que ela começa a se sentir sobrecarregada e ela não aguenta mais. E por se sentir tão sobrecarregada, ela acaba mostrando uma irritabilidade constante, se irritando com frequência. Então, para resolver essa situação, é imprescindível chamar todos os entes da família para a cooperação. E cada um precisa cooperar na medida da idade e da condição de cada um. Não é razoável atribuir a uma criança, a um adolescente, tarefas que são próprias de um adulto. Afinal, elas precisam estudar, elas precisam do momento de lazer. E como seria, vocês podem me perguntar, como seria esse chamamento, essa reunião? O ideal é que a reunião seja com todos. Mas se o clima não estiver muito favorável, eu sugiro que o diálogo comece com algum membro da família com o qual o diálogo está mais facilitado, mais favorecido, mais fluido. Partindo de uma pessoa, muitas vezes se favorece que essa cooperação contagie positivamente os demais, abrindo espaço, inclusive, para uma reunião com todos. A 8ª dica é exercitar a comunicação não violenta. Há muito a ser dito sobre comunicação violenta, mas o que eu considero fundamental é: se você não grita, não ofende, não utiliza palavras que venham a magoar a pessoa, você já está evoluindo muito no que se refere à comunicação não violenta. A violência, ela não é só física, ela é também verbal, ela é também psicológica. E muitas vezes é esse tipo de violência que mais dói. Eu sei que às vezes é difícil, sobretudo quando a gente está no momento de raiva, mas é por isso que é importantíssimo escolher o melhor momento. Porque se eu estiver movido pela raiva, eu vou acabar dizendo coisas que podem magoar a outra pessoa. Eu posso acabar não escolhendo as melhores palavras. E essas palavras, por mais que ditas no momento de raiva, elas vão magoar a outra pessoa. E ao invés de resolver um problema, eu acabo criando outros problemas. A 9ª dica é falar dos próprios sentimentos. Muito mais construtivo do que acusar o outro, eu percebo que é melhor falar do que a própria pessoa sente. Por exemplo, ao invés de falar, vocês nunca me escutam, vocês são uns tapados. Ao invés de falar algo desse tipo, eu considero mais produtivo dizer: eu me sinto invisível, eu me sinto desconsiderado, eu me sinto triste, desmotivado, quando eu sinto que eu estou falando algo e ninguém está me ouvindo. Quando eu falo mais dos meus sentimentos, do que eu sinto,
mais do que acusar o outro, porque percebam, amigos, a acusação gera defesa. Já quando eu falo do meu sentimento, favorece mais a empatia do outro. E a 10ª e última dica é praticar o silêncio positivo. Eu comecei falando do silêncio negativo e termino falando do silêncio positivo. E o que seria esse silêncio positivo? Meus amigos, as pessoas precisam de um tempo de silêncio, de um espaço para processar as informações. Então, se após um diálogo em que se chega a uma conclusão, eu deixo a pessoa em silêncio e eu mesmo fico em silêncio para processar melhor o que aconteceu, esse espaço que eu estou dando vai ser fundamental para que as pessoas processem aquela informação e possam refletir melhor sobre o que foi conversado. O silêncio, sobretudo quando ele é manejado após a veiculação de uma informação, ele tem um poder restaurador elevadíssimo. Elevadíssimo. Muitas vezes se fala demais, desnecessariamente. Falar demais também prejudica a comunicação. Então é isso. Espero que tenha sido útil. Se vocês quiserem que eu grave algum vídeo sobre algum outro tema, coloquem aqui nos comentários. Vai ser um prazer ouvi-los, ler o que vocês têm a dizer. E no próximo vídeo eu vou começar a tratar sobre psicologia da educação, falando sobre a angústia de pais e de professores em relação à educação das crianças e dos adolescentes em tempos de quarentena, em tempos de escolas fechadas. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.